Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma resenha do Praticadamente. Hoje vamos começar um especial, né? Novembro Azul. Ontem foi o Dia Mundial do Combate a Câncer de Próstata e o Praticadamente aqui também está envolvido nessa questão aí de nós homens de se cuidar, né? No Outubro Rosa a gente falou sobre as mulheres têm os cuidados e se você não assistiu pode acompanhar nosso playlist lá sobre especiais. A gente fala basicamente foi sensacional o Outubro Rosa. Hoje a gente vai falar sobre o Novembro Azul, mas antes de eu começar esse nosso especial, eu não posso esquecer de falar da Vaca Voa, né? vacavoa.com.br, a empresa do André e da Fran, que patrocina o Praticadamente desde o início, com o brand, com a marca, com a logo, e proporciona os conteúdos gratuitos que estamos contribuindo nas redes sociais, tá certo? E começando aqui, eu vou liberar um vídeo. Eu gostaria que você que está assistindo aqui ao vivo, para você que está assistindo no podcast, escutar o som e depois a gente vai falando. Eu vou fazer uma transcrição em áudio para você do podcast, entender o que a gente passou no vídeo. E para você do YouTube assistir com cuidado, com carinho, lembrando que é melhor prevenir do que remediar. E eu falo sério, meninos. Soltando o vídeo aqui, preste atenção e a gente vai começar o nosso especial a partir de agora. Então tá aí, né? O vídeo para você do podcast. Eu vou transcrever em áudio aqui o que a gente abordou. E para você que está assistindo aqui pelo YouTube, você percebeu que esse vídeo ele enfatizou na questão de diagnóstico tardio, né? Por que será que os homens têm um diagnóstico tardio? Demora realmente para se preocupar, né? Justamente por causa da crença da masculinidade frágil, né? Ou da questão de mostrar que é macho, que não faz realmente o exame. Tem a questão do dedo, que a gente vai falar, com um pouco de comédia, sim, mas com um pouco de seriedade, porque a câncer de próstata mata e mata mais homens do que mulheres, foi isso que a gente viu no vídeo, né? Por causa do diagnóstico tardio, né? E para falar como que a hipnose ela ajuda realmente nessa questão de consciência, né? A gente vai falar sobre a consciência realmente dessa doença, vai falar de como realmente trabalhar os sintomas e eu trabalhar até realmente a parte. E está comigo hoje, né, Luciano Garcia Júnior, hipnoterapeuta. Boa noite, Luciano, junto com os demais gestores, junto com o pessoal que está aqui ao vivo, para você do podcast entender que por mais que todo homem fala, de certa forma, cômica a respeito do Novembro Azul, esse assunto é um assunto muito sério, porque leva a óbito
pode levar a óbito o seu pai, o seu avô, o seu irmão, ou até você, se você realmente não se diagnosticar. Boa noite, Luciano, tudo bem, cara? Eu gostaria de fazer a pergunta, né? Como que podemos trabalhar a conscientização realmente do câncer de próstata, né? Nem no vídeo a gente disse ali, deixou bem claro que para começar realmente a lembrar em julho e em abril, porque o pessoal só lembra em novembro, por causa do Novembro Azul, mas como que a hipnose ajuda tanto na conscientização quanto realmente trabalhar o todo do câncer de próstata? Boa noite, Luciano. Boa noite, Ed. Boa noite, pessoal. Quem está assistindo no YouTube, escutando o podcast, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horário vocês estão escutando, mas um forte abraço. E eu acho que o principal ponto de quando a gente fala do Novembro Azul, a gente fala de câncer de próstata, a gente está falando de homens, na verdade, ali. E o homem, ele, infelizmente, a gente tem aquela crença, aquele costume de eu vou no médico quando eu estiver no extremo, quando eu não aguentar mais, porque isso eu não preciso, eu sou homem, isso aqui não é para mim, isso aqui, vai tantas outras crenças que no lugar de ajudar, na verdade, atrapalham. Não é à toa que a gente acaba vivendo menos. Tem outros fatores que influenciam? Tem. Mas o cuidado para com a saúde eu acho que é o principal fator. E a partir do momento que a gente brinca com isso, né, a gente faz uma coisa cômica, a gente tira um pouquinho do peso sobre a importância de você estar indo ao médico, de você fazer um check-up, não só em relação ao câncer de próstata, mas em relação ao teu corpo inteiro. Mas a gente está em novembro e a gente vai falar desse caso em específico, dessa doença em específica, que, na minha opinião, é uma das que sofre maior preconceito. É um preconceito sobre, porque se eu for no médico, eu vou ser menos homem, se eu for no médico, eu não vai acontecer isso, se eu for no médico, aquilo, isso e aquilo, e cria um monte de suposição na cabeça, que, na verdade, no lugar de te ajudar a ter uma vida mais saudável, mais longevidade, viver mais com a tua família, se você tem filha, poder aproveitar mais momentos com ele, na verdade, esse preconceito está tirando isso, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho de hipnose, como que ela pode trabalhar em todas essas áreas, desde a crença, que eu acho que vai ser a parte mais importante quando a gente está falando desse assunto em específico, do Novembro Azul, do que ele trata, de todo esse contexto. Eu acho que a parte da crença vai ser onde ela mais vai poder ajudar, vai ter maior impacto, mas a gente também vai falar de como que isso vai ajudar no tratamento. Beleza, descobri que eu estou com câncer, não tenho o que fazer, vou ter que lutar. O que é a hipnose e o que a hipnoterapia, principalmente, pode fazer por mim, né? Então, antes de mais nada, eu quero começar aqui falando, que eu estou falando diretamente aqui para homens, apesar de com certeza vão ter algumas mulheres assistindo, tem a Lilian aqui acompanhando a gente ao vivo e tudo mais, mas não é uma ida ao médico que vai te deixar menos homem, não é uma ida ao médico que vai fazer com que você perca a masculinidade e não possa mais sair com mulheres, se relacionar em nada. Muito pelo contrário, é justamente essa ida ao médico que vai garantir que você consiga se relacionar por mais tempo, que você viva mais tempo e aproveite a vida durante mais tempo. Então, uma ida ao médico, no lugar de te inferiorizar, na verdade, vai te engrandecer. Eu acho que a nossa resenha inteira vai girar em torno desse ponto principal. A ida ao médico, no lugar de te tirar tempo de vida, na verdade, já vai estar te dando tempo de vida, por mais que não pareça isso, né? E aqui eu quero começar, então, falando um pouquinho com vocês, principalmente do quesito de crença, né? E eu acredito aqui, se vocês já escutaram alguma crença sobre o Novembro Brasil, eu quero que vocês me mandem no chat. Eu tenho certeza que todo homem aqui já escutou em uma roda de conversa, quando algum amigo citou, já escutou alguma piada, já escutou alguma fala, alguma coisa. Eu quero que vocês citem para mim aí o que vocês já escutaram no chat. Escreve aí rapidinho para mim, me manda. Cada um se mandar um, a gente já vai ter várias coisas aí para eu começar a dar alguns exemplos com base nisso. Senão, eu também posso trazer alguns aqui que eu já escutei que eu lembrei aqui. Então, vou dar um tempinho para vocês escreverem. E aí eu vou mostrar como que uma fala simples dessa, na verdade, pode estar gerando uma crença que está fazendo com que você acabe perdendo tempo de vida com a tua família, com teus filhos, com a tua namorada, esposa. Normalmente já a esposa, né? A garotada que não precisa se preocupar tanto, que vai estar na fase do namoro, mas faz parte da vida como um todo. Então, eu vou dar um segundinho aqui, vamos ver o que o pessoal escreve aqui para mim. E aí eu vou deixa eu colocar uma aqui enquanto o pessoal escreve, Lu.
Fala aí, Se eu manda. for fazer o exame, eu tenho 40 anos, estou eletivo para fazer o exame, eu não vou, porque senão os meus amigos vão falar que eu deixo de ser mais homem, né? Eu se torno, entre aspas, menos homem realmente por fazer o exame, ter a questão do dedo. Como que trabalhar essa crença realmente para não ter o diagnóstico tardio, Lúcio? Legal. A gente, antes de falar de como a gente vai trabalhar, vamos ver como que essa frase simples, eu precisaria ir, mas eu não vou, senão meu amigo vai me falar que eu sou menos homem. Aí a gente tem vários pontos. Primeiro, você está dando mais importância para o que teu amigo está achando de você do que tua família vai pensar quando você morrer, se você não cuidar da tua saúde. Entendeu? Então, Luciano, foi pesado? Foi pesado, mas é a realidade. Então, você está dando mais importância ali por um nome que teu amigo vai te dar, do que propriamente, digamos assim, do que propriamente realmente vai acontecer. Então, essa crença tá instalando na tua cabeça como assim, se eu for ao médico tratar isso, eu vou perder minha masculinidade. Se eu for ao médico, eu vou ser menos homem. Se eu for ao médico, eu não vou ser um bom marido. Se eu for ao médico, eu vou perder o meu posto de homem forte, de homem X, homem Y, homem Z. E a gente vai bater aqui porque eu acho que de todos os pontos que a gente pode falar de como a hipnose pode ajudar, se a gente simplesmente pegasse esse ponto e conseguisse quebrar de todos os homens esse tipo de crença, e mais algumas que eu tenho certeza que o pessoal está citando aqui, 90% do problema está resolvido. Porque aí todo mundo iria ao médico quando tem que ir, todo mundo ia descobrir, antes de se agravar, todo mundo ia conseguir fazer um tratamento melhor, uma prevenção melhor, e ia, consequentemente, conseguir viver melhor por conta disso. Então, aqui a gente vai bater em crença, eu vou falar um pouco sobre crença, algumas coisas que você pode fazer para trabalhar a tua crença, e aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Pode falar, Lilian. Uma coisa que eu vejo assim muito que é importante, que eu acho interessante, normalmente, apesar de todo o progresso, quem acaba educando e tendo mais contato com os filhos é a mãe, a mulher. E apesar de estarmos muito evoluídos e com muitas informações, eu percebo que as mães, vou dizer mães, que normalmente são as mães, apesar de em algumas situações os pais também estarem tomando conta, elas não orientam o filho a se cuidar como orienta a filha. O filho a ir ao médico, ter isso como algo natural, né? Porque quando você vai fazer um exame ou quando você vai no médico, não quer dizer que você esteja doente. Às vezes eu falo assim, marquei médico, vou no ginecologista. A pessoa, você está com alguma coisa? Eu não, fazer exame de rotina. Porque quando você vai no médico e dá uma taxazinha diferente, uma coisinha, às vezes é uma, vamos dizer assim, entre aspas, uma bactériazinha querendo se instalar, e que se você, de repente, não precisa nem tomar remédio, você simplesmente intensifica uma alimentação mais reforçada, ou deixa de utilizar um alimento, você não precisa tomar remédio, você já está bem. E acredito que as próprias mulheres têm um preconceito com relação a isso. Então, os homens acabam não indo ao médico, né? Eles ficam... eles criam na mente deles, né? Que é coisa de que se você for no médico é que você está doente, ou que se você for no médico é que você tem algum problema, ou não precisa ir, porque a gente tem aquela crença também que nada acontece com a gente, só acontece com o vizinho, né? Então, assim, é uma série de coisas que eu acredito que a hipnose ela ajuda muito a gente a ir mudando essas crenças. Eu não sei, eu já ouvi falar casos de pessoas com uma série de doenças que a pessoa ela até melhorou, se curou com a hipnose, mas também eu acredito também que a gente possa fazer, a gente está entrando agora na hipnose, muita gente está entrando agora, já começar a fazer uma auto-hipnose para ressignificar esses padrões que são colocados na gente desde pequeno. Não é possível pensar também por esse lado? De mudar esse... né? Você está sem som. Exatamente. Eu acho que é exatamente nesse ponto que a gente vai bater, porque assim, você falou uma coisa bem legal, que normalmente as mulheres vão instruir ali, porque as mães fazem esse trabalho de instruir ali numa maioria das vezes, apesar de não ser unicamente ela.
né? Mas eu acho que quando a gente fala ali de meninos, homens, a mãe tem isso, mas os amigos, pais, tios também. Porque quando o menino senta numa roda para conversar com o tio, com o pai, com o avô, o pai e o avô nunca falam assim, ó, é legal, você precisa ir lá porque é importante para a tua saúde, e isso não vai mexer no teu ego, isso não vai mexer em quem você é. Muito pelo contrário. Vai sentar lá e vai, o tio, o pai, o avô, às vezes vai chegar e falar assim, não, você acha que eu vou lá? Se eu for lá, eu vou ser um mariquinha. Se eu for lá, você acha que eu vou deixar o médico vir, tocar em mim, fazer xixi? Você acha? E vai vir essa crença. Então, aí aquela criança, aquele menino que está crescendo ali, que no momento, beleza, ele está com a saúde de nota 10, ele não precisa ainda de cuidados médicos, mas ele vai crescer com uma crença instalada dos pais, e mesmo que a mãe, ou um professor, ou uma professora venha falar assim, ó, isso é importante, a prevenção é legal, a prevenção vai fazer com que você viva mais, tenha uma longevidade maior, a criança vai bater de encontro com a crença das pessoas importantes da vida dele. Pô, meu pai, meu pai, meu avô, meu tio, minha tia, minha mãe, pessoas da minha família que eu tenho como referência, que eu tenho às vezes como heróis, falaram para mim que ir ao médico é ruim, que eu ir procurar isso é ruim, que eu vou ser menos homem, isso e aquilo. Aquela crença parece besta você falando como adulto, como uma piada às vezes, mas para uma criança se torna verdade absoluta. Porque a criança é uma esponja e ela vai pegar isso, vai absorver para ela, vai abraçar e falar assim, a partir de agora é isso, pronto, acabou e eu não vou. E aí, por mais que o mundo venha batendo, a dificuldade que ela vai ter, se ela não souber mudar essa crença para se cuidar, vai ser gigantesca. E isso junta com uma outra crença que eu já escutei muito, que é assim, se eu não sei que eu tô doente, é porque eu não tô doente. Então, se eu não for no médico, eu nunca vou estar doente, eu não vou descobrir. E aí, isso é a mais pura mentira. Quer dizer que se você não souber que você tá com câncer, o câncer não vai te matar. Se você não souber que você tem uma inflamação em alguma parte do teu corpo, aquilo não vai te ferrar. Se aquilo não doer, é porque não é um problema. Entendeu? E muita gente pensa assim, cara, o que eu já escutei, eu já trabalhei com pessoas de aula de Kung Fu, já trabalhei em praças, assim, praças públicas, servindo coisas com a minha família, que tem barracas, tem comércio, e isso é uma piada muito, muito constante que eu escutava. Se eu não souber que eu tô doente, é porque eu não tô doente. Então, se eu não for no médico, eu nunca vou estar doente. Entendeu? Como se fosse o médico que vai te pôr a doença. Ó, se for, ou quem procura acha. Se você ficar procurando muito, você acha. E eu acho pelo contrário. Então, a gente vai vendo que, culturalmente falando, a gente, infelizmente, tem uma crença de que ir ao médico vai te trazer doença, que ir ao médico vai te inferiorizar. E se você não for, você não vai ter. Luciano, deixa eu só fazer colocar a massinha aqui na conversa. Você falou sobre cultura. Quem procura, acha. Interessante aqui Quem é o André? Depois o André, eu passo para ti. Boa noite. Sobre essa questão de cultura mesmo, né? Essa questão do machismo que foi introjetado à sociedade de 20, 30 anos para trás, né? Ela até falou da sua geração, né? Geração 2000. A geração para cá que está mais flexível realmente com essas questões de machismo, de homofobia, de racismo, mais essas questões que antigamente a gente não dava tanta atenção, né? Principalmente essa classe mais patriarcal. Eu vou ler aqui o que ela escreveu. Mas você escreveu o seguinte, ó. Aparentemente, os meninos são criados pelos pais, tios, amigos, quando começam a entrar na puberdade. Assim como as meninas pelas mães. E os homens de 40 anos para mais são de uma geração de comportamento e crenças machistas. O diálogo aberto é da geração 2000 para cá, geração do Lu. Acho que terão mais autocuidado quando estiverem na idade, principalmente a cultura dos homens mesmo. Lu, o que você acha disso? Eu acho que ela falou bem, tá? E eu não acho que seja... Tem a parte, claro, do machismo, que é bem forte, mas tem a parte também de crenças gerais, né? Nesse quesito, quando a gente fala de quesito de saúde, propriamente dito. Mas por que eu digo isso? Porque eu, graças assim às oportunidades que me apareceram, eu tive chance de falar desde crianças, então eu lidei já com meninos e meninas de 6 anos de idade, 5 anos de idade, 4 anos de idade, até pessoas mais velhas de 60, 70 anos, e eu já vi crenças de criança, crenças de adolescente, crenças de adultos e crenças de pessoas mais velhas, né, com mais experiência. E a hora que você vai comparando, é realmente isso. As pessoas mais antigas, às vezes, elas têm... Antigas, assim, que eu falo com mais experiência, que são mais velhas, né? Não antigas de antiquadas nem nada.
Então, elas tendem a ter uma mentalidade mais fechada. Porque meu pai me falou assim, o que eu já escutei muito, na minha época eu morava numa fazenda, eu trabalhava assim, 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 e a gente não tinha tempo para ir para o médico. Então, às vezes, a falta de tempo, a falta de prioridade que estava sendo dada para aquele médico se transformou numa crença de eu não preciso. Se eu estou me movimentando, eu estou bem. E a gente já sabe que você estar saudável não significa ausência de doença. Tem outros aspectos que envolvem isso. Inclusive cuidados para com você mesmo. E essa esfera, né, que ali pessoas de 40 anos para cima, eu até chuto um pouco mais alto, de 60 para cima, os avós mesmo, né? Eles trazem para as crianças um pouco disso. E apesar da criança ter hoje em dia, o adolescente ter uma conversa mais aberta, ele ainda fica receoso. Eu tenho um trabalho que eu faço com pré-adolescentes e adolescentes, e às vezes eu escuto assim, até gostaria de ir numa festa ou sair dançar, mas eu sei que se eu dançar, meu amigo vai me zoar e eu não quero ser zoado. Porque aí eu vou ser menos homem, eu vou ser menos menino. Porque o pai, ou o tio, ou o avô trouxe aquilo. E por mais que hoje ele tenha uma conversa mais aberta, ele ainda está lutando contra essa crença que vai sendo passada de geração em geração. Acredito sim que daqui a umas 2, 3, 4 gerações, essa crença já vai estar mais fraca. E aí talvez a gente nem precise estar tendo uma conversa como a gente agora. Mas nesse momento, essa crença ainda perdura. E ela cresce, e ela vem se fortificando. O que é uma crença? Uma crença, na verdade, agora vamos definir, vamos entrar aqui no que eu entendo um pouquinho mais. Tá travando, Lu. Eu até brinquei aqui, vou fazendo um adendo, quando o Ed falou assim, vamos falar, ali eu falei, vamos falar, eu falei assim, pode ajudar no tratamento, intervir, e se relacionar nisso daí, a gente vai conversar. Verdade absoluta. Opa, melhorou? Tá travando você. Você tá travando. Deixa eu ver. Peraí, vamos. Normal, mudar segue. aqui. Eu edito depois, segue. Vai lá. Melhorou agora? Tá ótimo. Top. Bacana. O que seria uma crença, então? Na minha visão, para a gente simplificar assim toda a definição, crença é uma verdade absoluta sobre alguma coisa. Por exemplo, se você tem uma crença de que dirigir é ruim, aquilo é uma verdade absoluta para você. Não significa que é uma verdade absoluta para o mundo. Crença é individual. Então, isso que a gente está falando é uma coisa individual. A crença que é passada do avô para o pai, do pai para o filho, do filho para a próxima geração, ela é o quê? É uma verdade absoluta que o avô aprendeu, que às vezes ele aprendeu com o pai, com o avô, com o bisavô dele, veio trazendo, e ele passou para o filho, como verdade absoluta. O filho não conseguiu mudar essa verdade absoluta que passou para o filho dele, que não vai conseguir mudar e vai passar. A partir do momento que uma dessas gerações ela mudar essa verdade absoluta, essa crença sobre alguma coisa, a próxima geração deixa de ter. Porque crença, na verdade, é o que rege a nossa vida. Crença é como se fossem leis que a gente faz para nós mesmos de como a gente vai viver, para automatizar. Se você tem uma crença que andar de elevador é ruim, você nunca vai entrar no elevador e isso vai ser automático para você. Se você tem uma crença de que tomar sorvete depois do almoço é obrigatório, você vai sair do teu almoço e vai para uma sorveteria automaticamente. A crença vai automatizar e vai abrir ou fechar portas. Existem crenças limitantes, por exemplo, uma crença limitante muito comum em relação ao dinheiro. Dinheiro é sujo, dinheiro só vem de pessoas cruéis. É uma crença que te limita a prosperar em relação ao dinheiro. Uma crença limitante em relação ao que a gente está vivendo. Se eu for ao médico, eu vou ser menos homem. Se eu for ao médico, eu vou ser um X, um Y, um Z, aí vai de definição. Eu não quero usar muitos nomes ofensivos aqui, porque eu não acho muito legal, mas vocês sabem quem é homem, e até as mulheres, quando entra, os termos ofensivos vêm bastante nesse sentido. E uma crença possibilitadora. Eu ir ao médico me fortalece e faz com que eu viva mais. É uma crença que possibilita você cuidar melhor da tua saúde. Uma crença possibilitadora em relação ao dinheiro. O dinheiro me ajuda a fazer bem às pessoas. Logo, ele é uma coisa boa. Então, você vai buscar o dinheiro não como algo que você está buscando, mas você vai buscar ele como ferramenta para algo. Você não vai buscar ele como ideal, mas sim como ferramenta. Então, existem crenças que vão te limitar em relação a uma coisa e crenças que vão te libertar. E aqui o que a gente está trabalhando e batendo em cima é justamente de crenças que te limitam. E aí a Lilian quer fazer um comentário, eu vou abrir para ela, depois
eu vou falar como que a gente trabalha com O isso. André tá na frente, Li. Então, vai, Então, André, Eu tinha cortado manda, ele naquela André. hora. Gente, ó, só fazendo um adendo. Aqui não é uma palestra. Vocês podem ver que eu não estou compartilhando a tela, eu não estou riscando. Porque o intuito daqui é justamente ser como se fosse uma mesa redonda. A gente bater um papo, André, depois eu vou. conversar sobre. Então, Não, André, pode manda falar. e depois a Não. Lilian fala. Não, pode falar, eu não tenho nada não para falar. Na realidade, eu até tinha muita crença mesmo, e até eu fui no médico faz o quê? Um mês atrás, que eu fiz os exames pela primeira vez na vida. Mas então, para você ver, né? Daí eu também fui até fazer lente para o óculos modificada. Aí o médico até perguntou: qual foi a última vez que você fez? Eu falei: uns 50 mais ou menos. Quando você tinha 50 anos? Não, há 50 anos atrás. Eu falei: tá, entendi. Mas não tenho. Na realidade, eu não sei se isso é uma crença minha, mas uma crença limitante, mas dificilmente, talvez porque nunca precisou, né? Talvez. Mas fiz os exames agora. Pô, parabéns, parabéns. Foi até a temática do vídeo, né, do início, né, Lu? Essa questão. A gente acha engraçado porque é cômico se não fosse trágico, né? E a gente falou isso no começo, a questão do vídeo, e o Lu também até reforçou a questão da crença. Eu não vou lá não, porque eu posso me sentir mal, vai tirar um pouco da minha masculinidade, as pessoas vão falar que eu sou menos homem e tal, aí tem a questão da crença. Para você que está chegando aqui agora, entrando ao vivo, né, o Lu, ele fez realmente uma base realmente do que ele vai falar, falando sobre essa questão da comicidade e também tem o contrário, a questão das palavras ofensivas, né, das palavras pejorativas, levando os ismos, né, as pessoas que não tem nada a ver com a opção sexual, não tem nada a ver, é um exame, precisa ser feito, que precisa ser da mesma forma que a mulher faz, o ginecologista, o homem também precisa fazer. Gente, antes de passar para o Lu, só para reforçar que os microfones estão abertos, caso alguém queira fazer pausa, fazer pergunta para o Luciano, tá à vontade, tá bom? Continua, Lu. Eu vou Lilian. fazer um comentário aqui, posso? Isso, eu ia passar a palavra para você. Duas coisas. Primeiro, uma experiência minha. Eu acredito que quando a gente faz auto-hipnose, de que nós vamos ter serenidade para escolher o médico adequado para o nosso caso, para a nossa necessidade, a nossa mente, de alguma forma, ela olha e escolhe e nós acabamos indo nesse médico adequado. Isso é experiência minha, tá? Então, eu acredito que qualquer pessoa, homem, mulher, que utilize a auto-hipnose para reforçar e melhorar, aprimorar suas crenças, pode também utilizar a auto-hipnose na hora de escolher o médico adequado que vai fazer um exame e que vai te colocar em situação que você vai conseguir ressignificar e se tratar. Isso é uma coisa. Segunda coisa que eu gostaria de saber, alguém já teve experiência de alguém que melhorou ou tratou alguma questão, principalmente homem, de saúde com a hipnose? Vamos lá. Eu ia comentar isso daqui a pouquinho, mas eu vou dar uma adiantada sim. Eu vou citar casos desde mais simples até mais graves, que a própria pessoa, através de não auto-hipnose, mas de um tratamento de hipnoterapia aliado à auto-hipnose, teve resultados muito legais, inclusive um que foi esse ano aqui, antes do Covid, por uma amiga minha que tratou. Então eu vou citar daqui a pouquinho, vou deixar essa dúvida no ar aí. E em relação à crença, sim, porque a nossa auto-hipnose, o que ela vai fazer? Ela vai ajudar a direcionar o nosso foco. E a partir do momento que você está o foco em escolher alguém apropriado para determinada coisa, você vai começar a olhar as opções. E de forma consciente ou não, você vai analisar essas opções e falar assim, essa opção é mais provável que seja melhor para mim. Aí você toma aquele caminho. Então, a auto-hipnose vai ajudar muito nisso. E é justamente esse ponto que é bacana. Eu vi ali o Durante falou
Durante não, perdão. O André falou assim, eu não sei se era uma crença de não ir, mas é que eu nunca tive a necessidade. Eu vou citar um caso de um colega meu e você vai ver como que às vezes a crença influencia, ou às vezes ela não é que ela impossibilita você de ir, mas ela dificulta essa ida. Um colega meu, hoje ele deve estar em torno de 47, 48 anos, se não me falha a memória, e ele estava me contando a primeira vez que ele foi. Ele chegou para mim que ele marcou assim para a parte da tarde, e no dia anterior à noite ele já estava mal porque ele tinha que ir para o médico no outro dia fazer o tal exame de próstata. Ele falou assim, cara, aquele já me dava uma agonia, eu já não dormi bem, eu falei, como assim, eu vou lá, tal, mas eu sabia que era importante porque eu dou valor à minha saúde e eu decidi ir mesmo assim. Chegou no outro dia, de manhã ele não estava muito bem, não é que estava passando mal, mas ele não estava se sentindo bem, estava parecendo mais cansado, mais indisposto e tudo mais. Ele foi, fez as coisas que ele tinha para fazer de manhã, foi para o médico, ele falou para mim que chegou no médico, ele estacionou o carro, ele já desceu do carro com cara de bravo. E ele é um lutador, conheci ele lutando, então imagina a cara de bravo, ele falou que parecia que ele ia lutar. Ele estava entrando no consultório como se ele fosse lutar. Ele falou assim, eu nunca fui num médico que eu entrei dessa forma, como eu fui quando eu fui tratar de câncer de próstata. E aí ele chegou, entrou, ele falou para mim que sentou assim, ele já estava com cara feia, ele sentou, ficou encostado assim, olhando para um ponto fixo, entrou no médico, mal cumprimentou o doutor, chegou, o doutor falou assim, o que eu faço? O doutor falou, ele foi lá, fez, ficou parado, aí fez o que tinha que fazer, fez todo o processo de exame ali, e aí ele saiu de lá, não pegou nenhum resultado na hora, ele falou assim, manda para mim por e-mail, pegou, se vestiu e saiu, e ele foi para casa e passou o restante do dia em casa, ele falou que o dia inteiro ele ficou remoendo aquilo, uma sensação ruim. O que é essa sensação ruim para a gente que conhece um pouco de mente humana, da parte fisiológica? É uma emoção. Uma emoção é um conjunto de reações fisiológicas e químicas que nos traz uma sensação. E quando essa sensação ganha um nome, ela se torna um sentimento. Então, a tristeza, antes de ser tristeza, ela foi só uma emoção, uma reação física do corpo que ganhou esse nome. E aí, nesse caso, apesar de ele não ter dado um nome para aquilo, ele deu uma valência. O que seria uma valência? Existe a valência positiva, isso é bom, isso me faz bem. E valência negativa, isso é ruim, isso me faz mal. E aí, nesse caso, para aquela emoção que ele sentiu, apesar de não ter transformado em um sentimento por um nome, ele deu uma valência. E essa valência vai ser dada com base nas vivências anteriores, a seus padrões, as suas crenças, os seus hábitos. Tudo isso vai servir de base. Então, pode ser que não te impossibilite de ir, como não impossibilitou meu amigo. Mas no momento que você vai se sentir tão mal que a próxima vez que você vai ser mais difícil. E a próxima mais difícil, e a próxima mais difícil, até uma hora que ou você quebra a crença e muda esse padrão, ou você para de ir. E aí é a questão. Como que é formada uma crença? Por que eu vou falar de como é formada uma crença? Porque eu quero que você entenda como ela é formada, porque você vai entender assim como que você pode mudar e quebrar ela. Uma crença é formada como se fosse um padrão. Ela tem 2 fatores principais que vão influenciar a formação de uma crença. A repetição e o impacto emocional. Repetição. Todo dia tua mãe olha para você e fala assim, você é fraco, 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 você é fraco. Você pode nem acreditar no começo, mas vai chegar uma hora que você vai parar e vai ser, pô, será que eu realmente sou fraco? Entendeu? E quando a gente fala ainda de uma pessoa de autoridade, como mãe, pai, familiares próximos, professores, eles têm já um impacto emocional naturalmente, porque eles têm uma autoridade sobre nós. E essa autoridade nada mais é do que uma emoção que eles nos geram. Eles nos geram uma emoção de superioridade. Logo, eles já estão tendo um impacto emocional, o que vai fortalecer. Impacto emocional, Luciano, propriamente dito, é uma vez só. Você bateu o carro, se assustou, travou. A partir daquele dia, você não dirige mais carro porque você tem fobia de carro. Esse padrão foi instalado por um impacto emocional. Uma coisa que veio forte, um punch, pum, bateu e aquilo se transformou. E aí, quando a gente fala, se você pegar alguns exemplos que a gente deu ali atrás, quando a criança, quando o menino está na roda com os amigos, quando ele está numa roda com os familiares, quando ele está numa roda X, Y, Z. Ele está tendo ali, ou ele está tendo uma repetição de ideia, meu amigo fala como meu pai me falou, meu colega ou uma pessoa desconhecida, mas que tem importância para mim, fala como meu avô falou, está repetindo uma ideia.
E aí ele tem um impacto emocional, porque se ele vai contra aquilo, em algum momento ele toma um punch, pum, uma pancada de emoção. Ele vai lá e ele faz. Por exemplo, ó, se você fizer X, Y ou Z, você vai ser considerado menos homem. No momento em que ele faz X, o amigo vem, tum, você é menos homem. Ele vai, tum, toma aquela emoção. Ele fala assim, logo eu não quero fazer isso de novo, isso é negativo para mim, eu vou evitar. E aí aquela crença de eu não preciso ir ao médico, cresce para que você evite ser menos homem. Eu não vou dançar em público, porque senão eu vou ser menos homem. Eu não vou me expressar, brincar, fazer caras e bocas, porque senão eu vou ser considerado menos homem. Porque em algum momento aquela teve a repetição de ideia por familiares, por amigos, e aí, consequentemente, em algum outro momento teve um impacto emocional. É tão enraizada, tão natural, que a gente não percebe que tem. Até o momento que a gente vai fazer algo, eu usei o pleonasmo, né? Você vai fazer algo e você acaba sentindo aquela dificuldade. Então, a partir do momento que você entendeu isso, você vai precisar identificar a crença. Luciano, como que eu identifico essa crença? Normalmente, a gente não vai se importar com crenças com que nos abrem para o mundo, que nos possibilitam. Crenças possibilitadoras a gente vai gostar. Então, você não se preocupa com elas. Só agradece, comemora e fala, uhul! Tô top, fechei aqui, tô com uma crença boa. Porém, quando você se diz ali uma crença limitadora que está te atrapalhando a fazer algo, você vai perceber quando você for fazer esse algo. Luciano, eu até vou no médico, mas quando eu vou me traz uma sensação ruim. Vem uma sensação assim no meu corpo de incômodo, parece que eu estou no lugar errado. Eu fui lá para o meu médico aquele dia, como meu amigo, meu dia não dormi bem, porque eu estava preocupado que no outro dia eu ia fazer o exame. Aí eu cheguei no médico, eu estava sério, eu saí no médico meio mal, meu dia ficou meio mal, porque eu fui para o médico. Provavelmente ali tem uma crença. E se tem uma crença, tem uma emoção envolvida. E é essa emoção que você vai precisar trabalhar para que você se sinta mais leve. Mudando essa crença, mudando a emoção que está por trás, você vai conseguir se sentir mais leve. Estando mais leve, você vai no médico com naturalidade, você vai chegar no médico, vai brincar com o médico, vai se divertir, vai sair leve, vai chegar para o teu amigo e falar assim, o problema é teu que não faz, quando você morrer não reclama. Você ainda vai tirar uma onda com a cara dele. Entendeu? E, Luciano, como que a gente faz isso? Na minha opinião, a maneira mais fácil é procurar um hipnoterapeuta. Por que, Luciano, procurar um hipnoterapeuta? Porque é sempre mais fácil você fazer algo quando tem alguém te guiando externamente do que quando você vai fazer isso se guiando internamente. Internamente, você tem que se preocupar em seguir as instruções, dar as instruções, sentir e se preocupar em interpretar aquilo. Trabalhar aquilo. Quando você tem alguém te guiando, você só se preocupa em seguir, sentir e vida que segue, seguir o fluxo. A outra pessoa vai estar fazendo esse trabalho. Logo, fica mais simples. Ah, Luciano, não quero ir no hipnoterapeuta, estou aqui na minha cidade, não tenho hipnoterapeuta, não quero fazer online. Olha as crenças batendo já, tá? Tudo isso aí é crença. Dá para quebrar tudo, mas não vamos bater nesse sentido. O que eu posso fazer sozinho? A gente aprendeu que você tem repetição e impacto emocional. Se teu médico olhar para você hoje e falar assim, ó, se você não vier fazer o exame, até semana que vem você vai morrer. Eu te garanto que o impacto emocional que esse médico acabou de te dar vai fazer você marcar na saída para o dia seguinte o exame e vai chegar no exame com tranquilidade. Pode até não ser a melhor experiência da tua vida, mas você vai ir. Porque o impacto emocional foi grande. Repetição, Luciano, você vai precisar ir contra o mundo. E aqui, normalmente, por que eu falo contra o mundo? Porque a maior parte dos teus amigos ou do teu círculo provavelmente vão ter crenças ao contrário. Então, você tem que ter argumentos, tá? Porque uma das formas de você quebrar alguma coisa, uma crença, também é através da lógica. Se você fala assim, Luciano, dinheiro é ruim. Por quê? Porque todo mundo que ganha dinheiro licitamente. Eu falo assim, mas e o cara que construiu a empresa da Unilever e fabrica coisas que distribui para todo mundo? Ele tem bastante dinheiro, não tem? Tem. E foi através de roubo? Não. Então, peraí, essa regra não se aplica para ele. Você vai ver que isso já vai dar uma tela azul. Tipo, peraí, por quê? E isso já vai fazer você indagar aquela crença. E aí você vai perceber que a tua mente vai começar a argumentar, mas esse é uma exceção. E aí você precisa vir com argumentos trocando. Porque todo mundo que tem dinheiro é mal. Mas aí você fala assim, mas e aquelas pessoas que têm muito dinheiro e contribuem com o próximo? Criam projetos. Bill Gates fez projetos para a África inteira, quase extinguiu algumas doenças. Tem até o documentário dele que fala bastante disso. Então, através da lógica, você vai começar a pôr argumentos contrários.
Isso ainda não vai mudar a emoção, mas já vai fazer com que a crença fique muito mais fraca. Então, tenha argumentos contra a tua crença. Então, a partir do momento que você chegar e falar assim, Luciano, eu descobri que eu tenho uma crença que se eu for no médico, eu sinto que ir ao médico é errado. Então, você vai criar argumentos, vai criar uma logística interna, digamos assim, para te argumentar contra você mesmo de como que você vai vencer aquilo. Quando vier assim a sensação, eu vou para o médico, é ruim, eu não preciso ir para o médico, você vai olhar para você e vai usar esses argumentos. Eu gosto de fazer para o espelho. Você precisa ir para o médico, porque você precisa ter uma boa saúde. Porque você quer viver bastante, quer aproveitar a vida com teus filhos, quer aproveitar a vida com quem importa. E se você não for ao médico, isso vai ferrar com a tua saúde e vai fazer com que você não consiga. Porque se você não for ao médico, você vai ter uma doença e não vai saber que tem a doença. Você vem com aquela linha de raciocínio. Isso é uma primeira etapa. Deixa o Ed comentar e a gente continua batendo um papo sobre. Não, é até reforçar e aproveitando a declaração da Marcinha aqui e pegando essa deixa, que você deixou uma deixa aí, vou aproveitar essa deixa sua. A questão da crença, né? Eu não vou ao médico, por que não vou ao médico? Porque se eu for ao médico, vai aparentar que eu tô doente. As pessoas vão perceber que eu tô doente. Então, a minha crença de macho alfa, ela não vai ser externalizada. Não vou ter aceitação como macho alfa. Então, eu não vou para não mostrar que eu tô doente. Ou eu vou me automedicar, né? Então, eu dou conta sozinho. Fazer que nem aconteceu aqui com o exemplo do pai da Márcia, né? Que ele teve câncer de metastáse, justamente por adiar, né, por procrastinar essa questão. Talvez até a mãe dela falou para falar para ele assim, olha, bem, vai lá, vai consultar. Não vou me automedicar aqui e tal. E ele acabou falecendo com 42 anos, né, muito novo, justamente por causa dessa crença, né. Então, aquilo que a gente está falando está reforçando muito, né, é cômico, mas é trágico. Seria cômico se não fosse trágico. Isso cabe muito bem a esse nosso especial. E aí, Lu, se quiser falar alguma coisa em cima desse exemplo aí, fica à vontade. Exato. Aí a gente está batendo em crença que... Como que seria, por exemplo, vou usar de exemplo, eu achei esse exemplo lindo. Se eu for ao médico, as pessoas vão ver que eu tô doente. É simples, olha para o espelho e fala assim, se você não for ao médico, você não vai estar doente do mesmo jeito? Vou. E se você estiver doente, você não se tratar, você pode correr o risco de piorar a doença e morrer. Então você prefere morrer do que a pessoa saiba que você está doente? Você vai ver que a hora que, se você tiver essa crença e você escutou isso, já deu um opa, deu aquela tela azul, aquele opa, entendeu? E aí é justamente isso que você vai buscar. Porque no momento que você buscar isso, você vai dar uma alternativa. Quebrei a crença com lógica. Aqui a gente não vai estar trabalhando a parte emocional, e sim a parte lógica. O que já vai diminuir muito a intensidade da crença, já vai te possibilitar muito melhorar, tá? Quebrei com a parte lógica. O que eu faço? Você instantaneamente, assim, em seguida, pum, coloca uma crença positiva. O que seria uma crença positiva? Eu não vou ao médico porque se eu for ao médico vão saber que eu estou doente. Você vai usar a lógica. Então quer dizer que se você não quer ir ao médico para que as pessoas não saibam que você está doente, isso não te tira o fato de você estar doente, certo? Certo. Então, se você está doente e não for ao médico, você não vai conseguir se tratar, certo? Certo. Se você não se tratar, essa doença vai piorar, certo? Certo. Se ela piorar, corre o risco de você ter uma doença pior e morrer, certo? Certo. E então quer dizer que você prefere correr o risco de morrer do que alguém saiba que você está doente? A pessoa deu aquele bang. Aí, na hora, você vai dar outra opção. Então, não seria melhor você ir para o médico e mostrar para essa pessoa que cuidar da saúde é importante? É verdade. Se a crença tiver muita emoção, você vai perceber que a pessoa vai começar a indagar. Mas comigo é diferente. Mas eu consigo me medicar. Porque isso daqui é só uma gripezinha. Ela começou a fazer isso, quer dizer que existe mais emoção envolvida, e aí um trabalho mais profundo pode ser mais eficiente, mas não é a única opção ainda. Duran? Uma outra... Pode falar, Durante. Luciano, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Deixa eu dar um depoimento aí para vocês. Eu sou o mais velho aqui do grupo, tá? Eu estou com 65 anos. Então, tudo isso que vocês estão vendo aí, eu tive o privilégio de viver tudo isso. Tá? Eu até tenho um amigo agora ele está do outro lado. Ele falava para mim, quando a gente se encontrava, a gente batia papo, ele falava o seguinte, que nós éramos privilegiados, porque nós vimos o homem e a lua, a gente viu aparecer o computador, aparecer o telex, aparecer o fax, e aparecer essa comunicação louca que é hoje. Para vocês terem uma ideia, eu me peguei bem aí no André, quando ele virou e falou o seguinte,
que o pessoal vai, não estou precisando ir no médico. Tá? Quer dizer, você só vai no médico se você estiver morrendo, né? Essa é a ideia que se tem. Então, eu vivi muita coisa, Luciano, e os amigos aí. E eu sou da época que, quando você falava em proctologista, o cara ficava branco. Tá? Quando eu tinha meus 18 anos, por aí, 19 anos, que você viu, o fulano tem que ir no proctologista. Nossa, aquilo era uma loucura. E só que aí eu já fui pegar nossas amigas aí, as nossas colegas. As mulheres, desde sempre, elas se previnem, tá? Às vezes, quando eu comecei a namorar, a ter mais contato, eu via lá, eu vou no médico. Pô, você está doente? Não, no médico cada 6 meses. Eu faço exame tal, exame daquele. Tem até um papa que faz exame, pessoal. A Lília rindo. O tal do Papa Nicolau, né? Nicolau é o terror das mulheres. Mas então, para vocês terem uma ideia, eu já ouvi falar. Sabe o que eu ouvi de um cara? Ele virou, falou o seguinte: pô, eu fui no médico, gastei uma grana toda lá e não tinha nada, pô. Eu virei para ele e falei assim: meu, você queria voltar com alguma coisa do médico? Você queria fazer o exame e está doente? Pô, você tem que fazer o exame e estar são, com saúde, pô. Né? Então, são essas maluquices que tem na cabeça dos homens aí. Falam essas besteiras todas. Mas tem uma coisa muito importante, que com o tempo vindo, e os homens observando as mulheres, tá? Isso aí é uma verdade. O homem começou a se preocupar mais com ele mesmo. Então, hoje, a gente já está vendo o homem fazer muita coisa que não se fazia antigamente. Tá? E o exame de próstata é um deles. Olha, os últimos exames que eu fiz foi todos de sangue. Você não precisa mais levar o famoso dedinho, né? Mas o que acontece? Dizem que esse é o melhor método. Se for esse o melhor método, vamos fazer, pô. Qual que é o problema? Isso não muda em nada a masculinidade. A mulher, qual o constrangimento da mulher hoje fazendo um exame ginecológico? Ela vai num médico, às vezes tem umas que vão em médica, mas por incrível que pareça, eu me casei 3 vezes, namorei bastante e tal. Para você ter uma ideia, as mulheres sempre preferiam homem para fazer o exame. Mas isso aí, o problema é que, não sei, parece que o homem é mais, como é que é? Ele é mais ético, não é ético a palavra, ele é mais sensível para fazer as coisas. Uma mulher reclamou muito, a outra ser muito bruta, sabe, nos exames, assim. O homem, às vezes, é até mais cauteloso, tá? Atende a mulher com mais cautela, né? Mas o que eu queria dizer realmente é isso aí, que hoje o homem aprendeu bastante, tá? Ele aprendeu que você não vai no médico para achar doença, né? Eu, às vezes, brincava assim, eu fui no médico, fiquei um tempão louco sem ir no médico, nunca tive nada. Eu fui lá e voltei com triglicérides, com diabetes, eu peguei lá. Então, eu peguei lá isso aí, né? Mas verdadeiramente é isso aí. O que acontece é que o homem já está começando a ter mais juízo, tá? E está sumindo esse tabu, está indo embora. Porque, na realidade, é um tabuzão do tamanho do elefante, né? Todo mundo fica, é bobagem, isso é bobagem. E aí tá as mulheres para incentivar a gente, porque elas vão independente de estar doente ou não. E é a prevenção que interessa, principalmente no câncer de próstata. É a prevenção que manda, certo? Isso aí que eu queria dizer para vocês. Não, o seu depoimento é sensacional, né, cara? Você começou dizendo realmente que você pegou essa evolução realmente da consciência nossa de modelar nas mulheres realmente esse cuidado com a saúde. Cara, obrigado realmente por enriquecer a nosso especial. A gente está nos últimos 10 minutos, né? Já vou entregar para o Luciano, para ele fazer as considerações aí sobre do que você falou, os 10 minutos, e falar. Mas eu queria, o papo aqui, a gente também tem a nossa, como é que chama lá a questão Pô, esqueci o nome.
Oráculo, a gente tem o nosso oráculo aqui, veio a palavra, tá? Nosso oráculo diz assim, ó, Marcinha. Urologista é do aparelho urinário de homens e mulheres e da saúde do aparelho reprodutivo dos homens. Isso inclui as disfunções sexuais. Proctologista é do aparelho digestivo a partir do intestino ao ânus. Câncer de próstata, quem trata é o urologista. Então, o nosso especial também é conhecimento, né? Eu fui enganado. Nós fomos. Eu falei ginecologista, eu achava que ginecologista era... Olha para você ver o nível de insapiência dos homens concernente a isso, né? Eu achava que ginecologista era apenas para mulher e urologista era apenas para homem. Olha a aula que a Marcinha deu aqui para a gente. Você está vendo como a gente só aprende com as mulheres? Pois é. Vive aprendendo com elas aí. É para corroborar justamente essa questão realmente que a gente perdeu muito tempo. E depois do oráculo aqui, eu retorno para o Luciano, né? Nos últimos 10 minutos aí, para fechar o raciocínio. Só um minuto. Pode. Outra coisa, o câncer de mama é a mesma coisa. Homem também tem que fazer tratamento. Às vezes, no ginecologista, várias vezes, eu já vi homens sendo atendido por minha ginecologista, e aí uma vez, a primeira vez, eu falei, mas o que o homem está fazendo no ginecologista? É porque ele vai lá, porque ela passa a mamografia, ela analisa o exame de mamografia que ele fez e vê o que tem que ser feito, o procedimento, se tem que fazer alguma coisa ou não tem. Os homens também vão no ginecologista. Meninas, vocês são sensacionais. Sensacionais. Colocando aqui, mastologista em caso de qualquer mudança nas mamas. Quer dizer, se tiver algo mais grave, ele é encaminhado ao mastologista. É isso, Marcinha? Né? Lu, depois dessa, eu passo para ti, Lu. Excelente. Eu adorei o comentário do Durante e eu acho que ele pegou no ponto assim principal, que é assim, antigamente isso era o cúmulo do absurdo e tá cada vez se tornando mais natural. Por isso que eu falei, eu acredito fortemente daqui a 2, 3 gerações a gente vai ter homens que se cuidam realmente e estão ligando, desculpe a palavra, eu vou usar uma palavra aqui que eu amo muito, que é o foda-se para o que as pessoas vão falar, pensar ou colocar, porque ele vai fazer um exame, porque ele vai se cuidar. E aí, nesse ponto, eu acredito que homens vão conseguir viver mais, e aí a gente vai tirar essas diferenças dos 7 anos, vamos estar vivendo todo mundo igual, que vai ser bem legal, e aí todo mundo vai viver mais, porque vai se cuidar mais por consequência, né? E tudo isso, eu acho que é a crença que vai mudando ao longo do tempo, né? E aí é mais uma... Voltando agora para o nosso tema, que eu vou tentar ser mais rápido para dar para eu passar por mais coisas, eu queria falar tanta coisa, mas eu acabo me empolgando e falando demais com pouca coisa. Outra forma de você mudar a crença, eu não vou nem passar algumas técnicas para não se estender muito, mas é fácil de encontrar. Através de algumas técnicas de PNL, você consegue se auto-aplicar com facilidade e isso já vai ter uma mudança bacana na crença. Nem sempre vai mudar a parte emocional, mas você mudando a crença, aquele raciocínio por trás, o pensamento, já vai fazer com que a emoção fique muito mais leve e você consiga superar aquilo com muito mais facilidade. Então, eu indico isso, e aí a gente pode pegar um outro momento para falar de crenças, para ir mais a fundo nisso. Mas, bacana. Isso é o antes, a gente está falando até agora para você ver o quão importante é. A gente passou 55 minutos da resenha falando de prevenção. Então, vamos resumir tudo isso em uma única palavra, previna-se. Simples, reto, direto, vai na porra do médico, porque eu tenho que usar palavrão, porque tem alguns homens que eu acho que não entendem sem palavrão. Vai no médico. Simples, reto, fácil e direto. Luciano, legal, fui no médico, criei vergonha na cara, fui no médico, descobri que eu tô com câncer. Caramba! Aí você foi diferente, você vai chegar pro teu amigo, se for o caso que chegou assim, você fala assim, ó, viu, você ia preferir não ter nada, devia ter investido dinheiro em você para que você não tivesse. Porque hoje, dando um adendo, a gente tem muita intenção assim, quando eu pago um médico, eu pago um psicólogo, eu pago alguém para cuidar da minha saúde, é um gasto. E, na verdade, isso é um investimento, você está investindo no teu bem mais precioso, que é a tua saúde, física, mental, no geral. E as pessoas, infelizmente, muitas, não todas, mas muitas pessoas ainda não entendem isso. Isso é um investimento, não é um gasto. Gasto é você sair na balada e gastar R$500 com bebida, que não vai te agregar em nada. Isso é um gasto. Porque você poderia se divertir muito mais gastando menos se fosse um investimento. Agora, você ir ao médico, ir num psicólogo, isso é investimento. Você ir no McDonald's para comer uma comida que você gosta, você ir no restaurante para comer uma comida que você gosta, ter um tempo de lazer saudável, isso é investimento.
não é gasto. Tem que mudar essa mentalidade, já muda essa crença aí. Mas, agora, beleza. Luciano, descobri que eu tenho câncer. Como que a hipnose pode me ajudar? Eu vou resumir, eu não vou ir muito a fundo em todos os pontos, senão eu não vou conseguir falar em todos. Mas já existem, igual a Lilian falou, casos que eu não vou nem citar, tinham alguns exemplos para dar, não vou nem citar, mas casos que através do trabalho emocional, ao câncer ou o nódulo, e aí a gente tem outras doenças também que englobam isso, começaram a regredir. E existe uma teoria, ainda não é comprovado científico, mas existe uma teoria do porquê isso acontece. E num próximo momento eu vou ter o maior prazer de explicar um pouquinho dessa teoria para vocês, porque senão eu vou estourar muito o meu tempo, porque eu já vou estourar aqui, já estou olhando para ele, já avisando, eu vou estourar um pouquinho, mas senão eu vou estourar muito se eu for explicar a teoria. Mas, então, a partir do trabalho emocional, isso vai ajudar com que você ajude a estabilizar um pouco. É claro, Luciano, quer dizer que se eu fizer um trabalho emocional, dane-se o médico? Muito pelo contrário. O trabalho emocional vem para agregar ao trabalho que o médico está fazendo. É complementar. Então, você vai trabalhar a tua emoção para complementar o que o médico está fazendo, de maneira a ajudar a estabilizar e até mesmo, em alguns casos, regredir com mais eficiência e maior qualidade. Então, foca nisso. Então, a emoção vai influenciar muito. Então, esse é o primeiro e o ponto mais, assim, forte que a hipnose e a hipnoterapia, principalmente, vai ajudar no trabalho com a tua emoção relacionada a isso. Fora isso, existe, a gente já sabe, quando eu falei com dor, eu expliquei que a dor emocional ativa o nosso sistema de interpretação de dor da mesma forma que uma dor física. E isso gera um sofrimento. Então, se você ficar remoendo, sofrendo pela doença, vai dificultar a tua melhora, porque você vai gastar energia com a dor, no lugar de gastar energia trabalhando. E nisso, a hipnose também pode ajudar, desde a percepção da dor, até mesmo a essa mudança de sofrimento, essa emoção. Então, é mais um ponto que ajuda. Outro, a gente já está trabalhando, já está no tratamento. A gente sabe que ao longo do tratamento de um câncer, eventualmente o nosso corpo vai ficar mais fraco, disposição cai, às vezes a gente vai sentir dores no corpo. E nesses aspectos, a hipnose também pode ajudar. Desde controlador, Luciano, mas não é negativo o controlador? Nesse caso, não, porque você sabe a origem, sabe o porquê, sabe tudo, o contexto, e aí nesse ponto você pode ajudar. Você pode ajudar também na forma que você encara. A gente já tem estudos que comprovam. Uma pessoa que olha para um desafio de quesito de doença mesmo, câncer, por exemplo, que a gente está falando, e fala assim, eu vou vencer isso, ela tende a ter uma porcentagem, se não me falha a memória aqui, de 60% a mais de chances de vencer. E enquanto aquela pessoa que fala assim, já era, eu já perdi, ela tem 80%, é uma porcentagem muito alta a menos de chance de vencer. Então, a forma que você olha para a doença também ajuda. E aí a gente está tendo explicações de como isso acontece, e também, se eu for explicar um pouquinho do que eu já estudei, a gente vai falar muito tempo, então, numa próxima resenha, a gente abre de novo com esse assunto. Então, mas saiba que você encarar positivamente isso, encarar com a certeza de vitória, vai te ajudar nisso. Não vai garantir, mas vai fortalecer e vai ajudar. E nisso, trabalhar as crenças, uma auto-hipnose diária, um trabalho com o hipnoterapeuta, vai te ajudar muito. E aí aqui a gente pode abrir outros leques, tudo que tange parte emocional e mentalidade, como isso influencia o teu corpo, a hipnose vai conseguir ajudar junto com a hipnoterapia e com a auto-hipnose. Então aqui a gente entende que assim, o ser humano ele não se divide em mente para cá, corpo para cá, relacionamento para cá e não sei o que para cá. Não, o ser humano é tudo isso junto. Então você não se trata alguma coisa dividindo ela. Você se trata trabalhando o ser humano como um todo. Se o ser humano tem a parte mental, tem a parte física, a parte de relacionamento, come, bebe, você vai ajudar tudo isso. Tem o câncer, olha o que você come, olha os exercícios que você faz, olha a tua parte mental, olha como está teus relacionamentos, e principalmente como é uma coisa física, olha também para aqueles que cuidam da tua parte física, que no caso aqui são os médicos. Então, entenda que você é um ser com várias faces. Não é só físico, só mental. Então, trabalha isso como um todo. Resumindo aqui tudo que eu ia falar, para que a gente não se estenda muito. Eu acho que aqui é as principais coisas que a hipnose pode ajudar. E se fosse assim, Luciano, fala a principal coisa que você quer deixar de dica. Eu ia falar a palavra de novo. Trabalha a crença. Tá? Por que trabalhar a crença? Porque se você percebeu, se você tiver uma crença boa, você vai conseguir ir para o médico e trabalhar aquilo antes que aquilo se agrave.
O tratamento por si só já vai ser mais simples, e se você tiver essa crença boa, você vai conseguir buscar a pluralidade, você vai buscar vários profissionais para te trabalhar em conjunto. Então, a tua crença vai te direcionar em como que você vai trabalhar, em o que você vai tratar e como você vai fazer isso. Então, usa e abusa em ter crenças boas, crenças possibilitadoras e não crenças limitantes. Se fosse para resumir tudo, eu ia falar que a parte principal, principalmente quando a gente fala de homens, e hoje, infelizmente, ainda é a crença de como que encara. Torço muito e espero que isso mude nos próximos anos para que a gente volte aqui e não fale nada de crença, só fale como potencializar o tratamento. Eu vou ficar muito feliz e se eu puder ainda falar de um tema desse. E eu tenho certeza que ainda vou falar. Obrigado, Luciano. Gente, eu vou finalizando aqui, né? Sensacional isso. Mais uma vez agradecendo o mestre Luciano Garcia, né? Nossa, sensacional. Se pudesse ficar aqui até meia-noite, a gente ficava. Mas eu estou encerrando aqui justamente para não ficar muito grande, né? O conteúdo no YouTube, o conteúdo no podcast. Mas se você que não participa do nosso grupo quiser participar, tem um link aqui embaixo. Você pode participar tanto do PDM, praticadamente hipnose, quanto do PDM e hipnoterapia. Gostaria de agradecer aqui a todos que participaram, né? Todos que contribuíram, em especial as gestoras que estão aqui também, né? Nossa, tanto a Marcinha quanto a Lília, né? E é um assunto masculino, né? Mas elas vieram aqui de bom grado, ajudou realmente na construção dessa live, desse especial. Então, ó, beijo no coração de vocês. Que seria de nós homens, se não fosse vocês mulheres? Então, um abraço, um beijo no coração. Aos meninos que participaram aqui, sem medo, sem crença, sem vergonha, puderam participar, deram casos, Andréia, Turan, Joás, vou falar o nome de todo mundo não, que senão é covardia. Gente, vocês são fodas. E é que nem o Luciano falou, para o homem você tem que falar palavrão, porque, sei lá, parece que é uma âncora para ele entender alguma coisa. A matriz de todo esse especial foi realmente crença. O Luciano abordou isso muito, mas muito bem. Tanto é que a Marcinha tinha deixado ali sobre um amigo dela que descobriu antes dos 30 anos que tinha câncer e de próstata e foi diagnosticado e conseguiu realmente tratar, né? Porque acha que só pode ter depois dos 40 ou infarto depois dos 40. Então, resumo disso aqui, como brilhantemente o Luciano falou, foi crença. Então, gente, para você que é do podcast, para você que é do YouTube, beijo no coração, não deixe de se inscrever, não deixe de participar do nosso grupo, você é convidadíssimo. Então, encerrando aqui mais uma resenha praticadamente, né? Um especial, né? Novembro Azul. E vou fazer que nem o Luciano, né? Palavra para resumir esse nosso especial. Previna-se, porque prevenção é melhor do que remediar. E eu quero deixar bem enfático isso. Prevenir é melhor do que remediar. Um grande abraço, gente. Beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.